Olá, galera. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês referente àquela disciplina que é o bicho-papão para muitos, a tão temida matemática. Porém, eu vou passar para vocês algumas dicas de extrema importância que vão fazer com que vocês tenham uma melhor organização, consequentemente, vocês vão ter um melhor desempenho e, por último, vocês vão ter a tão sonhada e almejada vaga ou aprovação em determinados concursos, ok? Então, eu separei cinco. Cinco são as dicas na qual eu vou trabalhar com vocês agora e vou discutir com vocês e vou fazer com que vocês sigam essa rotina de estudo, ok? Então, me acompanhe. Dica de número 1. Eu separei como sendo tabuada. Tabuada, Bruno? Sim, tabuada. Tabuada é estas que alguns dizem assim, eu tenho que decorar a tabuada ou eu tenho que compreender a tabuada? Existe ainda hoje uma discussão, em se tratar de educação mais tradicional, dizia-se que a memorização ou o decorar a tabuada era o essencial. O estudo voltado mais para a educação moderna diz que tem que compreender a tabuada. Eu digo para vocês o seguinte, em se tratar de história, a Jaque que vai trabalhar com vocês, tá? O que eu posso dizer para vocês é que vocês têm que saber a tabuada. E como é que eu tenho que saber a tabuada, professor? Decoro ou compreendo? Na verdade, uma coisa está atrelada à outra. No momento que tu memoriza, consequentemente, tu vai compreender, ok? Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, vamos pegar um exemplo, professor. 8 vezes 9. 8 vezes 9 é 72. Tá, mas isso aí eu decorei. E quando foge do 1 ao 10 eu já não sei. Tudo bem. Quando foge do 1 ao 10 você tem que compreender. Como assim compreender? E se eu não soubesse que 9 vezes 8 é 72? Tudo bem, mas aí 8 vezes 10 você sabe quanto é que é. 8 vezes 10 é 80. Mas eu não quero 10 vezes 8, eu quero 9. Então tu tira 8. E aí fecha o 72. Ok? Então são pequenos detalhes que fazem com que a pessoa tenha que saber a tabuada. No momento que tu sabe a tabuada, tu já eliminou um problema. Por isso que eu enumerei como sendo a dica de número 1. Ok? Primeira pessoa memoriza e, consequentemente, a compreensão vem ao natural. Pegue um exemplo. 5 vezes 63. Fugiu da tabuada do 10, professor. Como é que eu faço agora? Aí a compreensão é de extrema importância. Eu não sei quanto é que é 5 vezes 63, professor. Tudo bem, mas então faz 10 vezes 63 que é fácil. Esta eu sei. É 630. Mas eu não quero 10 vezes, professor, eu quero 5. Então tu pega a metade daquele valor, que no caso é 315. Ok, gente? Então, no momento que a pessoa compreende a tabuada, tudo se torna mais fácil. Certo, gente? Então, de extrema importância, saber a tabuada. Dica de número 2. Matemática básica. Professora, eu tenho que saber a matemática básica? Sim. O que eu considero como sendo a matemática básica? O ensino fundamental. No ensino fundamental, é passado para vocês as ferramentas. Naquele momento, tu utiliza a ferramenta, no caso, um determinado tópico, sem saber a aplicação. Muitos dizem assim, onde é que eu vou aplicar isso, professor? Porque naquele momento, tu tem que saber a matemática básica. Quando tu chega no ensino médio, tu começa a relacionar com as ferramentas na qual tu viu lá no ensino fundamental. Então, a matemática básica é de extrema necessidade para que a pessoa consiga ter um melhor desempenho no ensino médio. Quando eu me refiro à matemática básica, estou me referindo a alguns tópicos. Tu tem que saber, por exemplo, tu tem que saber as propriedades da potenciação, tu tem que saber os produtos notáveis, tu tem que saber a fatoração, tu tem que saber trabalhar com a equação do primeiro grau, tem que saber trabalhar com a equação do segundo grau. Então, isso eu considero como sendo de extrema necessidade para que a pessoa consiga um melhor aproveitamento lá no ensino médio. Ok? Então, isso eu considero matemática básica. Então, eu enumerei como sendo a dica de número 2. Professor, como é que eu posso estudar, então, a matemática básica? Voltando aos livros de ensino fundamental. Ok? No nosso caso, aqui no nosso canal, vocês vão perceber que nós vamos trabalhar periodicamente, tópico a tópico do ensino da matemática básica. Ok, gente? O que eu separei para vocês como sendo a dica de número 3? Quantidade de exercícios. O que seria a quantidade de exercícios, professor? A quantidade de exercício é o volume de exercícios na qual vocês vão fazer. Volume de exercícios na qual vocês vão trabalhar. Quanto mais exercício vocês fizerem, melhor. Tem que ter um volume gigantesco de exercício. Mas eu canso, professor, eu não consigo. Tem que fazer. Faz os 200, 300 exercícios de cada tópico. Porque a probabilidade de tu pegar uma questão igual ou parecida é gigantesca. Ok, gente? Então, a pessoa tem que exercitar. Quanto mais exercício fizer, melhor. Dica de número 4 seria conhecer a avaliação. Mas o que seria, Bruno, conhecer a avaliação?
Eu digo que conhecer a avaliação é como se a pessoa tivesse conhecimento do terreno na qual ela está pisando. Chegar numa avaliação sem saber o modelo de prova ou como é a prova, a pessoa simplesmente fica perdida. Perdida que eu digo, não basta saber somente tópicos e conteúdos se a pessoa não se localizar dentro da própria prova. O que seria se localizar? Gente, quando vocês fazem lá 10, 15, 20 anos do mesmo concurso que eu me refiro a mesmas provas de concursos anteriores, a pessoa chega e no momento de realizar a prova, ela parece que ela está simplesmente fazendo um mero exercício. Porque eu posso garantir para vocês que a grande maioria dos concursos, a não ser que mude a banca repetidamente, né? Mas se mantendo a mesma banca, a prova ela é muito previsível. Como assim previsível? Tu pegou lá a questão de número 1, tu sabe que a questão de número 1 é uma questão de aritmética. Tu olhou lá para a última questão da prova, tu sabe que é uma questão de probabilidade. Então, esse estudo nós vamos discutir ainda aqui no nosso canal, das probabilidades e do percentual de questões de determinado conteúdo por prova, ok? Então, a pessoa tem que conhecer a prova na qual ela está testando. Certo, gente? Estudar é fundamental, mas conhecer a prova também é de extrema importância. Agora vamos à dica de número 5. Essa dica é extremamente importante, tá? É uma dica que foge um pouquinho dos nossos conteúdos, tá? É a dica de acreditar em si. A pessoa tem que ter uma autoconfiança. Eu posso, eu consigo, eu vou conseguir. Ah, mas tem uma única vaga, eu vou conseguir. Para mim, uma é o suficiente. Eu só preciso de uma vaga, então essa vaga vai ser minha. Acreditar em si é de extrema importância. Não importa o que os outros vão dizer. Baixa a cabeça e estuda. Segue à risca, vamos dizer assim, esse padrão de organização de estudo que tu vai conseguir a tão sonhada vaga. Ok, gente? Então a pessoa tem que estar de bem consigo mesmo. A pessoa tem que acreditar em si. A pessoa tem que tomar gosto pelo estudo. Porque no momento que a pessoa toma gosto pelo estudo, tudo fica mais fácil. Eu sempre digo assim, a pessoa que pega uma questão, ela até pode trancar. O trancar na questão é falta um pouco de conhecimento. Por quê? Porque o leque de conhecimento dela está limitado. Quanto mais exercício tu faz, tu vai abrindo o leque de possibilidades. Mas o trancar não significa que a pessoa vai errar. Por quê? Porque se ela tem um leque de possibilidades um pouquinho maior, ela vai conseguir resolver aquela questão. E aí entra no volume de exercícios que a pessoa fez, na quantidade de exercícios que ela fez, porque aí ela vai abrir o leque de conhecimento dela. Agora, a pessoa errar é outra coisa. Eu sempre digo para os meus alunos assim, tu até pode ir pelo caminho mais difícil às vezes, mas tu não vai errar. Tu até pode trancar. Foi por um caminho que não é o correto, mas não quer dizer que tu vai errar. Porque tu simplesmente vai trancar e tu volta e faz pelo caminho correto. Mas esse caminho correto tu só vai enxergar depois que tu fizer um volume gigantesco de exercício. Tomar gosto pelo estudo. Ok, gente? Então, tudo isso recai, todas essas dicas recaem no que eu sempre digo. O que eu sempre digo? Não tem mistério. É só estudar. Ok, gente? Então, acompanhe o nosso canal, acompanhe as nossas dicas periódicas que vão vir a partir de agora. Não se esqueçam de se inscrever nos canais no YouTube, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Ok? Então, inscrevam-se no canal. Cliquem lá no sininho para vocês receberem as notificações. Ok, gente? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.